Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma de nossas reuniões da quarta-feira. Hoje temos prazer aí de receber um velho amigo, Agés Fernandes. Ele só não é amigo quando estão jogando Corinthians e Palmeiras, fora isso, é um grande amigo. O Agés é um intensivista que enveredou para o lado da qualidade e segurança, que é um caminho natural de grandes intensivistas. Hoje ele é um CTO da rede UHG, seria aí a liderança nacional em termos de qualidade da rede, e também é o diretor médico do Hospital Samaritano aqui em São Paulo. Mas durante muitos anos o Agés trabalhou na beira do leito aí em várias UTIs, em vários hospitais, e tem uma contribuição muito importante dentro do tema, que ele organizou, junto à AMIB, um curso, o CRM, que é um curso basicamente de fator humano, trazendo da aviação o conhecimento acerca de trabalho em equipe, comunicação, liderança, enfim, aspectos que são muito importantes dentro do nosso dia a dia. E esse curso foi um curso muito bom. Os primórdios dele foram baseados num apoio direto do pessoal da Gol, antigos da Varig, que faziam esse curso lá. Os primeiros cursos eles participaram ativamente junto conosco, até que o curso foi crescendo, ganhando uma identidade própria, voltada aí para a medicina intensiva. E nós pedimos para o Agés trazer para nós um pouco dessa ideia, do quanto isso é importante para nós dentro da UTI, com a preocupação aí da segurança do paciente. Agés, aí, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E, por favor, aí a tela é sua. Obrigado, Adelon. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Bom rever os amigos de longa data. Bom rever aí o Fernando, que, aliás, foi o presidente que deu todo o apoio, né, na AMIB para a realização, para a criação, realização desse curso, né? Eu me lembro do Fernando, inclusive, eu tive a oportunidade de ir para o simpósio, para o Congresso Luso-Brasileiro de Medicina Intensiva em Portugal, para apresentar a ideia do curso, antes mesmo do curso estar montado, né? Um convite vindo do Fernando Dias e do Ederlon, e depois o desenvolvimento pessoal da Gol. E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu só tomei a liberdade de fugir um pouco daquele cenário que todos conhecem, meio de comparação com a aviação, embora isso até apareça aí durante a apresentação em algum momento, né? Mas eu tentei trazer aqui algumas, digamos assim, evidências científicas da importância do fator humano e aquilo que é crítico de tudo isso que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né, de 2013 para cá, já se vão aí 10 anos, não só a nível de terapia intensiva, mas a nível de hospital, de equipe de segurança do paciente, né? E aí eu achei interessante mostrar para vocês esse caso, que é um caso relativamente antigo, de uma moça de 35 anos que foi submetida a uma mastectomia bilateral. No pós-operatório dela, o anátomo patológico veio negativo para câncer de mama. Então, ela faz uma mastéria bilateral, 35 anos de idade, tinha um filho na época, e quando você faz a análise do caso, né, aquela análise baseada no protocolo de Londres, chega-se à conclusão que a falha aconteceu por um erro de troca de rótulos no laboratório. Então, vejam a dissociação, desequilíbrio entre o evento que causou o dano para a paciente e a gravidade do dano. A pessoa perde 2 mamas
né, por uma troca de rótulo. E quando a equipe desse serviço fez análise de causa-raiz dentro da sequência da análise do protocolo de Londres, você faz as entrevistas, você analisa prontuário, faz todo um estudo para entender o porquê que aconteceu, o que nós temos que evitar para que um erro como esse aconteça de novo. Lembrando que é um erro relacionado à meta 1 internacional de segurança, né, meta de identificação. A causa-raiz do erro foi relacionada à fadiga. Então, os funcionários que estavam naquele dia, assim, uma sobrecarga significativa de trabalho, houve falhas de comunicação, aconteceram erros de processo que levaram a erros cognitivos de percepção dos funcionários e uma falta de consciência situacional, ou seja, a percepção de que algo está errado para que você consiga bloquear esse erro e evitar que a sequência de eventos cause um dano para o paciente. Então, faltou consciência situacional por parte dos profissionais do laboratório. Então, assim, todas as questões técnicas estavam à disposição dos funcionários, não havia nenhum tipo de problema estrutural, não havia nenhum tipo de falta de material. A causa raiz do erro foi absolutamente relacionada ao que nós chamamos de falha humana, ou erro humano ou fator humano. Uma base de dados relativamente recente, de 2019, mostrou que de 188 eventos adversos em pacientes cirúrgicos, né, a grande maioria, 182, com procedimentos realizados e 6 eram pacientes cirúrgicos que não foram submetidos à cirurgia, condições, por exemplo, como isquemia mesentérica, pancreatite. Nós tivemos 106 eventos adversos, mais da metade relacionados a fatores humanos quando foi feita essa análise de causa-raiz. Né? Foram 192 deficiências de performance humana detectadas versus 20 erros puramente técnicos de execução de tarefa. Então, vocês vejam que quando nós analisamos puramente o número e essas análises de base de dados, chama a atenção que a questão da deficiência da performance humana, do fator humano, tem um impacto significativo na segurança do paciente. Então, nesse estudo, o que chamou a atenção, assim, quando você promove uma classificação para fazer clusters de erros, né? Então, você classifica ali em cinco grandes domínios, né? O planejamento e resolução de problemas, execução, violação de regras, comunicação e trabalho em equipe. Você vê cada tipo de deficiência. Não é só interessante a questão das deficiências principais serem relacionadas à execução de tarefa e planejamento, resolução de problemas, seguido de comunicação, mas vejam no gráfico que, além do problema base, existe toda uma interação entre os problemas, ou seja, um erro de execução pode estar relacionado à comunicação, pode estar relacionado à violação de regras. Não cria essa complexa rede de interações entre os clusters de falhas que torna a situação muito difícil de você conseguir resolver. Então, esse gráfico, eu acho que a grande mensagem aqui além do erro por si só, né, da deficiência por si só, existem relações entre elas que tornam quase que exponencial o risco para o paciente relacionado ao fator humano. Mas, assim, o que é o fator humano, né? Qual que é a importância de inserir o fator humano no contexto da área da saúde? Então, o fator humano, na verdade, é uma ciência, é um estudo que examina a relação entre o ser humano e sistemas e ambientes de trabalho onde essas pessoas interagem. Então, se a gente levar aí para a terapia intensiva, é o nosso ambiente de trabalho, a unidade de terapia intensiva. Como é que nós, ao entrarmos numa UTI, interagimos com esse sistema, com esse ambiente, né? E como é que nós expomos as nossas fragilidades do ponto de vista de falibilidade e de chance de nós errarmos e causarmos um dano para o paciente. Então, esse estudo, né, essa ciência, que algumas vezes, para alguns autores, recebe o nome de ergonomia, envolve 3 grandes grupos, né?
O ser humano, suas características e seu comportamento, o ambiente de trabalho e todas as ferramentas, tecnologias e processos disponíveis. Então, se você, por exemplo, está numa UTI que tem um sistema de informação gerencial, um TASI da vida, um MV, você está trabalhando com uma tecnologia, uma ferramenta disponível. Como é que você interage com essa ferramenta? Quais são os riscos que essa interação acarretam para o paciente? E a importância está justamente no fato da gente estar falando de algo que, na minha opinião, eu acredito de todos aqui, seja negociável, que é a segurança do paciente e também do profissional, que acaba sendo uma segunda vítima de um evento adverso. Eu continuo com a minha certeza absoluta nesses 30 anos aí de profissão e quase 25 de terapia intensiva que ninguém acorda na área da saúde 5 horas, 6 horas da manhã para ir trabalhar, dizendo que vai causar um dano para um doente. Então, o colaborador também é vítima, na imensa maioria das vezes, do sistema. A gente vai ver isso daqui a pouco. Envolve melhorias na gestão da qualidade e um aumento expressivo na eficiência operacional, e isso, obviamente, não limitado à terapia intensiva, mas pode envolver todo o hospital. Existe um autor de um livro, ele chama de manual, mas é um livro-texto sensacional, que é o Pascal Carayon. Ele criou um sistema chamado SAPES, que é um sistema que envolve muito da engenharia de processos, né? Onde ele mostra que a interação entre tecnologias, tarefas, pessoas, a organização e o ambiente onde essa organização se encontra gera uma série de processos que são responsáveis pelo desfecho dos pacientes e pelo desfecho, consequentemente, dos profissionais, né? E existem 4 elementos desse sistema que conectam uma série de variáveis com a segurança do paciente. O primeiro é o desenho do sistema, né? O ambiente de trabalho. Como é que uma UTI, por exemplo, é estruturada? Como nós vivemos, o Ederlon, o Fernando, que são da minha época e da minha geração, sabem o quanto que a gente trabalhou em UTIs que foram adaptadas para serem UTIs, pegavam o espaço do hospital e construíam uma UTI ali, né? Não era uma coisa necessariamente planejada. Isso, assim, eu pelo menos vivi essa realidade até historicamente pouco tempo atrás, 2015, 2016. Né? Então, muitas vezes isso não leva em consideração o fator humano, né? Essa interação, e obviamente vai criando oportunidades para erros e perigos. A segunda coisa é que, assim, dentro desses ambientes sempre vão existir obstáculos para boa performance. E quando esses obstáculos acontecem, impedem os profissionais de entregar um cuidado mais seguro. Outra coisa que tem sido muito estudada hoje na área de fatores humanos e em saúde é a resiliência. É a capacidade que uma equipe tem de se adaptar às circunstâncias que são muitas vezes outliers, não esperadas. Eu acho que nós aprendemos muito sobre resiliência na Covid, em especial nossa especialidade, nossos médicos, né, o sistema, a equipe multidisciplinar de terapia intensiva. E um quarto componente é a interação. Um quarto elemento é a interação de componentes, né? Como é que os diferentes processos interagem, né? Eu acho que a terapia intensiva é um ambiente extremamente rico de exemplos, né? Um que vem à minha cabeça agora, assim, como é que eu tenho uma interação com o banco de sangue quando eu estou com o paciente com choque hemorrágico na UTI? Como é que eu tenho uma interação com o laboratório quando eu tenho um resultado crítico de um potássio, né? E o sistema pode falhar e isso é desencadeado na frente, na linha de frente, no indivíduo que está ali cuidando do paciente, quer seja o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta e por aí vai. Acho muito interessante a gente revisitar o modelo do queijo suíço quando a gente fala desses elementos aí, porque o James Reason, nesse livro, que é um livro já mais antigo, né? Ele, apesar de antigo, é super atual, né? Então, ele mostra que existem 2 grandes tipos de falhas, são as falhas latentes e as falhas ativas. E vejam que, no modelo que ele criou no livro, no modelo original, você tem 3 layers, né? Tem 3 camadas de potenciais defesas ou de processos que protegem o paciente ou o sistema qualquer que seja, pode ser desde o brinquedo mais complexo da Disney, um avião,
você tem 3 camadas de falha para falhas latentes e apenas uma para falhas ativas, né? Sendo que as falhas latentes são deficiências sistêmicas da organização, de gerenciamento de processos, e que geram precondições para o erro, mas elas são latentes porque muitas vezes ou não são comentadas, não são faladas, ou são ocultadas, quer seja pela liderança, quer seja pelo próprio sistema, ou seja, é muito relacionado ao nível de maturidade da instituição. É aquela história de você varrer o lixo para debaixo do tapete, deixar a coisa acontecer, jogar a carga de culpa e responsabilidade para o profissional da ponta. E você tem uma camada que representam as falhas ativas, né? E se você tem nessas defesas processos ruins ou ausentes, você, infelizmente, acaba levando a um acidente, né? Então, ele tem uma frase nesse livro que é muito interessante, que ele fala que você não consegue mudar a condição humana, porque nós somos humanos e nós vamos errar sempre, mas nós podemos mudar as condições nas quais os humanos trabalham. E isso requer, além da maturidade da instituição, de fato, a gente trabalhar essas linhas, né, essas camadas de defesas, né, para que o erro não aconteça e não atinja o paciente e não atinja também os nossos profissionais. E o Charles Vincent, que é um outro estudioso da área de segurança do paciente, ele pegou esse modelo de James Reason e mostrou claramente numa publicação de 91 no British Medical Journal o que o Reason fez para todas as áreas de alta complexidade, para todas as indústrias de alta complexidade, especificamente na área da saúde, na área hospitalar, né? Na alta complexidade hospitalar. E aí ele joga nesse modelo adaptado a importância da liderança e do top management, né, de colocar a segurança do paciente, a qualidade, como algo estratégico e essencial. Então, dar atenção ao contexto e ao ambiente externo, o contexto institucional, o ambiente externo, as políticas, né, os fatores organizacionais, traduzir essas políticas em ações que garantam aquelas camadas de defesa, né? Por exemplo, nível de staff, o número absoluto e skills, né? a conhecimento. Quantas vezes nós já fomos desafiados em ambiente de terapia intensiva, as nossas enfermeiras-chefe, a falar, não, mas a relação de trabalho aqui de técnico é de 2:1, é de 4:1, é de 3:1, porque o nível de trabalho, né, tem esportes que a gente vê isso e tal. Cara, isso é uma coisa muito delicada, muito, muito perigosa, né? Porque você pode estar abrindo uma frente aí de exposição muito séria, muito delicada, muito frágil. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, a gente que está mais velho, que está aqui do outro lado, trabalhando mais na área administrativa, a gente sabe que a instituição ela precisa do resultado financeiro para existir, para se sustentar. Então, esse equilíbrio é sempre muito difícil da gente atingir. Tem a questão da carga de trabalho, da deterioração de equipamentos, né? O quanto que essa liderança está disposta a dar suporte administrativo e gerencial, até você chegar nos fatores de trabalho em equipe, né? O quanto que a gente investe em melhorias de comunicação, estrutura do time, para, por fim, nós chegarmos aí nos fatores individuais, que envolvem não só as condições técnicas, né, mas também condições não técnicas, como motivação. E, mais recentemente, a gente viu o quanto que é importante a questão da saúde mental, né, com crises aí de burnout em equipe, de pessoas pensando em sair da profissão, que foi intensificado muito aí com a pandemia. Além dos fatores relacionados a tarefas, né? Muitas vezes a gente tem tarefas na terapia intensiva que não há uma clareza em definição de papel, os protocolos não são claros, enfim, tem uma camada bem complexa de coisas para a gente trabalhar, mas eu chamo a atenção, esse slide eu acho que é importante para mostrar para vocês a questão da liderança e do top management, né? Até você chegar nas características dos pacientes. E eu acho bem interessante colocar isso, né? A gente pode até, cara, fazer uma pergunta para quem está assistindo.
Se vocês acham, a gente pode fazer um quiz aí agora, o quanto que vocês acham que a característica do paciente por si só é responsável por um evento adverso, né? Aquele paciente que vai ser submetido a um procedimento, por exemplo, uma artroplasia de quadril, é um senhor de 75 anos, diabético, hipertenso e tem antecedentes de coronariopatia, o quanto que isso está relacionado a um evento adverso, se mais de 50% ou menos de 50%. Não sei se dá para fazer. Caio, dá para a gente fazer aí, Caio? Em produção. Em produção. Você está vendo aí, cara? Ô, Agéias, isso daí é a TIE. Você tem isso lá no Samaritano ou não? Não, isso é raríssimo. Não, mas é que tu não sabe. TIE é TI enrolada, não é TI eficiente. A pergunta definidora é se os antecedentes pessoais têm efeitos... Isso, se os antecedentes, né, as comorbidades dos pacientes têm impacto acima de 40%, 50% em um evento adverso, sim ou não? O Caio se esforçando e o Ederlon aí, poxa, Ederlon? Paz, isso é motivação estilo analista de Bagé. Oh. Motivação old school. Old school. Bote old nisso. O bom é que já está aqui, estou fazendo o meu pupurri aqui, o pessoal conhecer já, quem quiser me contratar, tá? Meu chefe está gostando muito. Ó, deu launch aí, pessoal. Eu já respondi aqui. Estamos com 50 participantes. Só 19 responderam. Vamos lá, pessoal, vamos responder. Pelo menos uns 25%, 50%. Faltam 3. Vamos lá, isso. Chegando lá. Quase lá. Sempre fica nessa beirada, né? Ó, a Mônica já botou aqui no chat. Não. Falar para a Mônica responder lá também. Mônica já respondeu lá também? Hoje lá, faltando um só. Falta só um. Considera o um, está empatado, ó, meio a meio. A Mônica Temos que ter mais um voto aí para ter um desempate, cara. Vai ser o voto de Minerva. De Minerva lá. Vou tentar lá, obrigado. Perfeito. Eu não posso voltar, hein? Já tem o resultado? Meio a meio. Eu não estou vendo aqui. Vou mostrar, vamos ver se o pessoal saiu. Vamos lá. Olha lá para você ver. Tá aparecendo aí? Meio a meio, né? É sensacional isso daí, porque eu não sei quem está aqui com a gente, eu acredito que a maioria seja médico, né? E isso representa exatamente o que a gente vê na prática, né? A resposta é não. O que a gente tem na complexidade, e aí tem uma questão conceitual que distingue o que é evento adverso não evitável ou complicação de um procedimento cirúrgico de um evento adverso evitável que não tem relação com necessariamente com as comorbidades do paciente, né? Então, e nós médicos, além de individualistas, nós sempre tentamos, a despeito de qualquer coisa que aconteça, e vejam, eu não estou fazendo uma crítica, não. Eu também agi assim, e isso nós aprendemos na escola, é um modelo mental que a gente, desde o primeiro ano da faculdade, a gente acaba aprendendo, e isso a gente traz conosco, né, de uma maneira muito forte. Então, não me surpreende o resultado e representa absolutamente a nossa realidade. Então, e essa questão conceitual de você falar assim, mas isso é porque o doente é grave, o doente evoluiu mal porque teve um evento porque é um doente que tem várias comorbidades, né?
Uma coisa muito comum que a gente vê, e o ambiente de terapia intensiva está envolvido, assim, fez uma infecção relacionada à catéter. Mas também é um doente crônico, oncológico. Era inevitável ter essa infecção. E a gente sabe que hoje que infecção relacionada a catéter é um evento absolutamente evitável em qualquer instância com qualquer paciente. Então, eu sei que isso, eu posso sofrer críticas, sofro críticas, né? E entendo porque a formação que a gente teve desde da bancada é uma formação que fortalece muito esse posicionamento do médico. E só a evolução do tempo e a passagem das gerações é que vai fazer com que, aos poucos, a gente consiga mudar esse cenário. Muito bom, cara. Obrigado aí. Agora, se a gente focar no profissional, vejam só o que é um profissional de saúde trabalhando no ambiente de complexidade. Nós temos aí inúmeras forças atuando em cima desse profissional, quer sejam questões relacionadas à organização, como pressão de tempo, pressão por resultado, sistemas complexos, e aqui sistemas como um todo, mas se a gente falar especificamente de tecnologia de informação, sistemas gerenciais que são absolutamente feitos para dar tudo errado. Eu desconheço um sistema de informação gerencial que seja amigável para o profissional de saúde. Questões organizacionais, eventos não esperados, que é a questão da resiliência, sobrecarga de trabalho, que gera fadiga, e aí as questões do indivíduo, né? A própria personalidade do indivíduo, em pessoas que são mais introspectivas, pessoas que têm mais dificuldade de lidar com o conflito, pessoas que se retraem quando são expostas a um comportamento disruptivo, tem o seu status fisiológico e, hoje em dia, muita importância para o estado mental e as limitações que essas questões de estado físico-mental trazem. Então, esse profissional, quer seja um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, um fisioterapeuta, que está lá na linha de frente, né? Ele pode estar com um problema de família, com um filho doente, ele pode estar ele mesmo está doente, está com um problema sério de saúde, e ele está lá trabalhando, sofrendo aquela pressão diária, né, e exposto como ser humano a cometer erros como qualquer um de nós, né? E tudo isso levou, inicialmente na aviação, mas depois adaptado e validado por alguns estudos já publicados até com algum tempo, a criação de uma análise de causa-raiz que deve correr sempre em paralelo à análise de causa-raiz do Protocolo de Londres, e que hoje nós ainda não conseguimos implementar na nossa rotina do dia a dia de uma maneira sistemática, que é o Human Factors Analysis and Classification System. E qual que é o objetivo disso, né? É colocar no cenário de um plano de ação para evitar que um evento aconteça de novo, e principalmente ações preventivas, todas as questões relacionadas ao fator humano, quer sejam influenciadas por próprias questões organizacionais, como cultura, processos e recursos gerenciais, passando por uma liderança, uma supervisão insegura, até atos inseguros que são gerados como pré-condições pelos fatores do ambiente, condições do operador, fatores pessoais, e o ato inseguro propriamente dito. Então, você pode ter, por exemplo, uma realização de uma medicação errada que tem influência organizacional, que tem falha na supervisão, que tem algumas precondições que levam ao ato inseguro. E esse ato pode ser um lapso, um deslize, algo que seja não punitivo, como erros cognitivos relacionados à decisão, compreensão, ou violações. E essas violações podem ser classificadas em violações rotineiras ou excepcionais. O que é uma violação rotineira? É aquele desvio da normalidade. Você sabe que aquilo pode dar errado, mas você está fazendo aquilo todo dia e nunca deu problema. Até que um dia acontece a falha e fala, mas não estávamos fazendo assim e nunca deu problema. Mas vai ter um dia que essa tua violação pode gerar aí uma condição insegura e, consequentemente, um dano para o paciente. Ou aquelas situações excepcionais que são realmente sabotagens, são violações pensadas, e aí a régua vai para um lado mais punitivo, né? Então,
Eu considero, depois desses 10 anos estudando em fatores humanos, e eu vou ser bem sincero com vocês, a gente está começando a pensar em colocar isso com um projeto piloto no Hospital Samaritano. Tem, na Rede Américas, 12 hospitais que a gente trabalha, e a gente vai começar a fazer isso agora, que a gente já viu que, pelo menos o Samaritano e Higienópolis já tem um nível de maturidade para fazer isso. Nem no Einstein a gente tinha, né? Na época que eu trabalhei até ano passado lá no Einstein, a gente conseguiu colocar esse tipo de análise que corre em paralelo àquela análise convencional técnica do Protocolo de Londres, de análise de causa-raiz de eventos adversos. Mas isso vai trazer uma visibilidade para o fator humano e condições da gente trabalhar não só com profissionais médicos, mas também com psicólogos, eventualmente até com engenheiros ergonômicos, e melhorias de processos que vão ser essenciais para, junto com as condições convencionais, evitar que erros aconteçam novamente. O fato é que o comportamento humano domina o risco em sistemas complexos, né, tecnosociais complexos, como é o setor de saúde. E isso, inclusive, já foi pauta de guidelines, de diretrizes, como essa, que foi publicada em 2013 pela American Heart Association, de como você usar o conhecimento de fatores humanos e trabalho em equipe para pacientes de cirurgia cardíaca. Então, existe nesse guideline evidências daquela época. Esse guideline ainda não foi atualizado, né, mas existem evidências daquela época que vão desde a implementação de checklists e ferramentas de apoio para prevenção de erros assistenciais, até sim o treinamento sistemático de equipes, né, o Human Resource Management, o CRM, passando por melhoria de design de sistemas, por exemplo, foco em alarmes, né, que causam distrações e mau uso. Nós já tivemos casos de alarmes que foram desligados e que geraram dano para o paciente. Eu tive um caso ano passado, o paciente era um paciente que dependia de BiPAP, e o BiPAP entrou na bateria, a bateria acabou e o paciente fez uma parada respiratória seguida de cardíaca. E qual que era o problema? A tomada, né, a energia, a tomada onde o BiPAP estava ligado, ela estava sem força, sem energia. Entrou a bateria parou de funcionar, e aí o aparelho parou, e por inúmeras vezes, na análise de causa-raiz, a gente viu, por inúmeras vezes, profissionais iam lá, o alarme estava pitando, o profissional ia lá, desligava o alarme e não via se estava realmente acontecendo alguma coisa com o aparelho, né? E vai desde de design de sistemas ou de alertas como esse, até o layout de ambientes de trabalho, como eu já comentei, passando por políticas que fortalecem a cultura de segurança e um programa robusto de qualidade internacional que você pode estender e descentralizar até para a área de terapia intensiva. E dentro desse cenário, só para a gente abrir aí para discussão, né, o que é crítico para a mudança, né? Primeiro, eu chamo a atenção para os treinamentos, né? A gente sempre acha que treinamento é algo importante e não deixa de ser, é essencial, mas a gente sabe que as habilidades não técnicas podem e devem ser treinadas, mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse curso do CRM, é que o CRM, do jeito que ele é feito na MIB, ele é um curso mesmo, né? Ele é um curso que chama atenção, que traz uma informação absurdamente rica, principalmente para as lideranças multidisciplinares da terapia intensiva. Qual que é a limitação desse curso sendo feito do jeito que ele é feito, em sala de aula? Ele não consegue trazer um outro elemento do fator humano, que é a interação com o ambiente. É óbvio que nós falamos, que nós conduzimos uma série de dinâmicas, né, de discussão de casos, de role-plays, mas essa interação com o ambiente é algo que também precisa estar dentro da ciência de fatores humanos, ela precisa estar bem contemplada. Óbvio que o curso é extremamente válido, né? Mas quando você pensa em fator humano, você pensa em como isso pode ser executado na sua terapia intensiva,
é muito importante que, além do treinamento, que tem que ser um treinamento sistemático, né, ele precisa estar vinculado com essa interação e com esse lado mais de ergonomia mesmo, né, que é a interação do ser humano com o ambiente onde ele trabalha. Então, veja o que eu estou querendo dizer, né? Quando você tem um treinamento por exemplo, de passagem de plantão, uma ferramenta, um SBAR, um iPass, né? É fundamental, primeiro, que você coloque as pessoas que vão utilizar essa ferramenta na construção da rotina, fora o fato de você mapear quem vai estar direto ou indiretamente ligado no processo. É muito importante que esse processo, né, que vai ser treinado, tenha algum tipo de indicador ou meta para você monitorizar, uma vez implementado, como é que vai ser a performance desse processo, e associar ao treinamento de uma implementação de um SBAR da vida os soft skills, né? Então, dentro do treinamento, criar condições onde consciência situacional, assertividade, ferramentas de comunicação, ou seja, como a pessoa expressa a passagem de plantão, a clareza, a determinação, né? A documentação escrita, como é que isso é feito? Porque se nós não fizermos dessa maneira, provavelmente esse processo vai ser um processo que vai cursar com algumas falhas e o treinamento não vai ser claramente efetivo. E é esse conceito que a aviação usa muito no LOFT, que é o Line Operational Flight Training. Eu tive a oportunidade na Gol de participar de alguns treinamentos em simulação, e o LOFT é um treinamento onde, primeiro, eles pegam um piloto e um copiloto, que nunca trabalharam juntos, e colocam lá para conduzir uma série de condições de risco durante um voo. Vou contar para vocês entenderem o que eu estou falando, um dos treinamentos que eu participei, que foi uma explosão de uma turbina de avião durante a decolagem. Então, o cenário era, o avião estava decolando de Congonhas, e quando você entra num simulador desse, parece que você está literalmente dentro do avião, é uma cabine de comando, né? Então, as pessoas que estão ali em treinamento não sabem o que vai acontecer. Há uma decolagem que você se sente como se você estivesse decolando de um avião de verdade, é literalmente igual, 100% igual. De repente, vem um estrondo, você entra como se você estivesse numa turbulência forte, e aí você tem um tempo, é interessantíssimo você ver isso, né? Inclusive, vocês devem ter visto aquele filme do pouso daquele avião no Rio Hudson, do Sully, e ele fala um pouco disso, né? Olha, a partir do momento que acontece um evento, eu preciso ter alguns segundos para entender o que aconteceu, né? Então, o comandante entendeu, aí ele viu que no painel que a turbina não estava funcionando, ele chegou à conclusão, após vários segundos, que a turbina estava falhando, e aí tem todo um checklist técnico que eles avaliam, que eles procuram ver para minimizar o risco de tentar pousar o avião com a turbina que está funcionando. E interessante, durante essa avaliação também é visto, e por isso que chama LOFT, né? Além da questão operacional, a pessoa que está conduzindo o treinamento, né, o orientador sênior, ele vai olhando todos os itens que envolvem o treinamento de CRM, que são liderança, trabalho em equipe, gerenciamento de crise, consciência situacional, assertividade, tomada de decisão e ferramentas de comunicação. Então, a avaliação é feita da parte técnica e da parte não técnica. Isso é muito rico. Se a gente traduz isso, por exemplo, para um cenário de parada cardiorrespiratória, ao mesmo tempo que a gente vê se a equipe conduziu baseada no modelo de melhor prática, no ACLS, a gente também está vendo se a equipe está conduzindo, do ponto de vista de fator humano, a situação de uma maneira ideal. Uma outra coisa que é crítica para o sucesso do conhecimento do fator humano é a comunicação. Isso é citado em vários trabalhos. E vejam, aqui, pessoal, não é só a transferência de informação entre pessoas e times, tá? Aqui envolve também o que antigamente nós chamávamos de comportamentos disruptivos, mas que hoje os americanos chamam de incivilidade, ou é a RDA Communication, né? A comunicação rude, que agressiva e que tem características de bullying com as pessoas, né? É dismissivo.
Então, ô Caio, eu não sei se você pode fazer um outro quiz aí com o pessoal, para o pessoal participar e dar uma opinião que eu acho que é bem importante, né? Só Vocês falar. acham que comportamentos disruptivos impactam na segurança do paciente? O que é o comportamento disruptivo, né? Aquele médico que grita, é aquele médico que trata mal o enfermeiro, é aquele cirurgião que joga uma pinça no assistente. Isso tem relação com segurança do paciente, sim ou não? Coloquei assim, ó, comportamentos disruptivos impactam de que forma na segurança do paciente? Positivamente, melhorando a segurança. Ou negativo. Professor Agés, vou aproveitar essa pausazinha aí. Saí da sessão de tortura, cara. Estava no dentista, velho. Isso é uma bela sessão de tortura mesmo. Aula, cara, mas estamos aqui agora. Obrigado aí, obrigado. Muito bom ter você aí. Desculpa Fica à não ter vontade aí para vindo. você fazer qualquer tipo de colocação aí que você quiser. Não, depois você sabe que eu fiz CRM quando eu trabalhei no Unividae, milênios atrás. E esse curso é meio barra pesada, né? Porque, assim, na época, porque os relatos eram, assim, você diz, eu não sei se, acredito que você deve saber que é um clássico, né? E o piloto brigado com o copiloto, e o copiloto sonegou informações, talvez você tenha sonegou uma informação que era crucial para manter a segurança do voo, o avião caiu, o cara morreu, todo mundo morreu, né? Inclusive ele, e ele não deu a informação porque estava brigado com o piloto. Você deve saber dessa história, né? Sim, sim, tem essa história, tem outras histórias, né, famosas, clássicas aí, né? Mas é isso mesmo. O CRM, eu estava comentando antes de você entrar aí com o Ederlon e com o Fernando, né, de um CRM que nós fizemos em 2016 no Rio, com hospitais públicos do Rio, que nós tivemos pessoas que choraram, né, durante principalmente a parte de gerenciamento de conflitos, né, em que a gente realmente estimula até um certo limite as pessoas na interação, no role-playing. Estava eu e Raquel lá juntos, a Raquel Pusch, e as pessoas choraram, né? Teve profissionais ali que choraram por situações reais e tal. Então, tem uma parte bem agressiva, entre aspas, do curso, assim. Você tem toda a razão. Tem umas Pessoal, vamos votar, pessoal. Hein? Vamos votar, pessoal. Então, Agés, daqui a pouco a gente conversa. Paramos nos 18 aqui. Pessoal, estamos aguardando o voto de vocês para a gente seguir com a aula aí, pessoal. Aí, pessoal, vamos lá. Agés, prévia 100% concorda que comportamentos disruptivos impactam de forma negativa, levando a maior possibilidade de erros, até o momento. Vamos esperar fechar 25 para a gente já te mandar combinado no final. Vamos, turma. Opa, só para ficar legal aí, rolou uns 5% aqui agora positivamente. Vamos lá, legal. Vamos lá, turma. Votando aí. Bom, pessoal, não custa nada votar, dê a sua opinião. Mostra aí, Caio. E é para já. Perfeito. Aí a gente chega num consenso praticamente, né? De negativamente, levando uma possibilidade de erros, de fato, esses comportamentos disruptivos inibem os profissionais. Então, aquele médico que sabidamente trata mal todo mundo, e quando ele chega, as pessoas, por medo, por não quererem se envolver, acabam não reportando. É o exemplo que o Ciro deu aí do copiloto, né? E o avião, algumas vezes, cai
em virtude dessa comunicação prejudicada, dessa proatividade do profissional de conversar com aquele indivíduo que tem esses comportamentos chamados RDA agora, né? Então, quando a gente fala de comunicação e a gente fala de CRM, vejo que aqui a gente está envolvendo não só a questão digamos, de ferramentas de transferência de informação, quer seja treinamentos relacionados, e ferramentas mesmo, né, de visita multidisciplinar, passagem de plantão, protocolos de readback para aviso de resultados críticos, né, mas também relacionado a políticas de comportamentos disruptivos, de comportamentos RDA, né? Esse aqui eu só trouxe para vocês, é um trabalho antigo do Atul Gawande, né? Quando ele começou a fazer aquele estudo do checklist, ele publicou uma das coisas que talvez cause mais, eu vou usar a palavra medo, mas não é só medo, tem uma questão de ansiedade, preocupação, quando você tem um risco, ao exercer sua prática profissional, de ser processado, né? Então, ele foi atrás de 4 seguradoras que atendiam 46 hospitais e analisou aí um grupo grande de processos jurídicos, né, de litigation, né, e chegou em 258 casos que envolviam erros relacionados a injúrias de pacientes cirúrgicos, a 60 casos, 43% deles em passagem de transição de cuidado, né, de handoffs, 60 casos que envolviam falhas de comunicação. E algumas características apresentadas no estudo, né? 19% entre departamentos, ou seja, quando você, por exemplo, recebia um paciente do centro cirúrgico na UTI, 92% das vezes acontecia quando havia apenas um indivíduo transmitindo a informação e um receptor recebendo a informação, coisa que é comum, por exemplo, numa passagem de plantão em UTI entre médicos. E nós tivemos aí 49% de omissão da informação criticada, aqui está errado, são 43% de informação incorreta. Ou havia omissão da informação crítica, desculpa, ou 43% da informação incorreta. Então, só para vocês terem uma ideia do impacto do que é a comunicação. Uma outra coisa também que a gente tem falado muito, mas que é muito difícil de você implementar na prática, são ferramentas que permitam você criar o que nós chamamos de segurança psicológica, que vem muito de conceitos aí difundidos por uma autora de Harvard chamada Amy Edmondson. Tem um livro aí que em português chama As Instituições ou a Organização Sem Medo, né? E ela coloca 4 grandes domínios, né? Aprender, colaborar, desafiar e incluir. Mas de bate-pronto, eu posso dizer para vocês que segurança psicológica, nessa realidade de segurança do paciente, você ter a tranquilidade para falar até para uma pessoa que está hierarquicamente acima de você, eu não sei, eu perdi sua orientação. Durante uma cirurgia, por exemplo, o anestesista falou assim, cara, repete porque eu perdi a orientação que você me deu, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem chegar com o médico e falar assim, olha, eu não concordo com a sua conduta porque eu estou preocupado com esse paciente, eu quero que você venha aqui, isso que você está propondo é arriscado. Então, isso é a segurança psicológica, a capacidade da pessoa se posicionar sem ser criticado, sem sofrer com qualquer tipo de comportamento disruptivo, né? E isso tem impacto muito grande também em segurança do paciente. Uma terceira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é muito trabalhado no CRM e que também é muito importante do ponto de vista de segurança para as lideranças da UTI, pensarem, implementarem e trabalharem do ponto de vista de gestão de mudança, ferramentas que apoiem, é o trabalho em equipe. Desde a questão de modelos de pagamento até questões relacionadas à produtividade, a reconhecimento pessoal, isso acontece na medicina, né, na nossa área de atuação, e na UTI não é diferente, muito mais com foco no indivíduo do que no grupo, né? Essa frase aí eu puxei de uma tríade de artigos publicados aí, eu acho que um pouquinho antes da pandemia, em 2019, pela Lisa Rosenbaum, no New England Journal of Medicine,
onde no primeiro dessa tríade de artigo, né, o primeiro deles o título é Divided We Fall, falando justamente da importância do trabalho em equipe e citando o Crew Resource Management como uma alternativa interessante para você melhorar o trabalho em equipe. E por que isso é interessante, né? A urgência no aprendizado do trabalho em equipe, porque nós temos evidências científicas de que treinamentos como CRM e otimização do trabalho em equipe, você como chefe da UTI, criar uma segurança psicológica quando a equipe multidisciplinar tem a voz, participe ativamente de tomadas de decisão, onde você crie momentos como huddles, como visitas multidisciplinares, que de fato as pessoas tenham espaço para falar, e isso seja treinado, seja auxiliado com ferramentas, acaba gerando redução de mortalidade. Então, foi um estudo que tem todo um viés apesar de ter sido publicado no JAMA, ele tem um viés de desenho, né? Ele é um estudo retrospectivo com controle contemporâneo, mas envolveu 74 hospitais, e era um estudo que, por conta de vista da intervenção, que era uma intervenção de longo prazo, que era analisar esse treinamento e a questão do trabalho em equipe em ambiente cirúrgico, em 74 instituições, mostrou uma redução de 18% na mortalidade em instituições treinadas versus 7% de redução de mortalidade. Isso foi obtido através de outra, não o treinamento em instituições não treinadas, com um risco de ajustado de mortalidade no baseline de 17 para 14 por 1.000 procedimentos no período estudado. Então, no gráfico, vocês podem ver nitidamente os quarters, né, o tempo de programa em que o programa vai sendo implementado, treinamento e o espelhamento das atividades do treinamento, dos protocolos treinados no dia a dia, né? Por exemplo, você coloca um timeout no centro cirúrgico, treina com ferramentas do CRM, implementa o timeout, implementa a monitorização do fator humano, e você vê nitidamente uma melhoria, uma redução da mortalidade nos casos de paciente cirúrgico nesses 74 hospitais. Uma outra evidência um pouco mais recente, de 2017, mostra um impacto muito positivo em diferentes questionamentos feitos nas pesquisas de cultura de segurança de instituições do Veteran Affairs nos Estados Unidos. Então, a presença sistemática do treinamento de CRM mostra uma melhoria da percepção de uma maior cultura de segurança, de cultura não punitiva, de envolvimento das pessoas, de trabalho em equipe e de tomada de decisão conjunta, por exemplo, né? Então, essa questão do trabalho em equipe é muito auxiliada pela presença de um treinamento como CRM sistemático. Mas nós não temos uma evidência, assim, talvez o treinamento por si só ele acabe ficando naquelas inúmeras intervenções que a gente viu ao longo de tantos anos, que em algum momento mostram alguma evidência que depois são bem questionadas, né? Porque aí vem de novo a questão do investimento, do tempo, das pessoas, né? Então, talvez a gente tenha que brigar por uma intervenção como essa como algo necessário, a despeito da gente não ter uma evidência científica tão forte. Uma outra coisa também interessante para a gente discutir aqui é a questão da cultura justa, né? A cultura justa é aquela em que você só vai para o lado punitivo quando você tem nitidamente uma violação a uma regra, um dano ao paciente causado por uma atitude pensada e errada, né? Uma atitude que é classificada como violação. E aí você tem que ter o olhar sistêmico e não individual, procurar sempre a punição, exceto a violação, como eu falei para vocês, e gerar no time o que os americanos chamam de accountability, que a gente tenta traduzir para o português como algo relacionado à responsabilidade ética. Ou seja, sempre que possível, olhar sistêmico, e nós vimos isso no modelo do James Reason, lá atrás, no início da apresentação. Nós temos, então, 3 camadas de responsabilidade sistêmicas até você chegar na responsabilidade do indivíduo.
Por isso que a gente pensa sempre em não punir, sempre em levantar o que aconteceu, e desenvolver nas pessoas essa responsabilidade, essa ética, de fazer notificação, de não se esconder quando acontece alguma coisa, para que a gente possa aprender e para que a gente possa gerar protocolos e ações preventivas, né? Sabendo que nessa instituição nós já temos a maturidade suficiente para ir para um lado não punitivo, né? E, por fim, a questão da liderança, né? Tudo isso vai ser possível se nós tivermos um líder que, de fato, é dono da cultura de segurança local. Em 2021, eu fiz um curso de liderança na Harvard, e essa é uma das minhas grandes frustrações. Esse curso era para ser presencial, mas, infelizmente, por conta da onda que teve em 2021, não me lembro agora se foi a Delta, acho que foi a Delta, que a gente teve uma crise absurda no sistema de saúde, acabou que as aulas presenciais não foram liberadas, a gente tem que fazer online. Mas foi muito bom o curso. Nós tivemos uma aula de liderança com a ex-CEO da Tufts Medical School, que fica em Boston, né? Junto com a Harvard, são as duas maiores escolas de medicina da região ali de New England, chamada Ellen Zane. E a Ellen Zane começou a apresentação de uma maneira bem interessante. Ela falou assim: olha, eu sou mulher, eu não sou médica, eu não tenho mestrado nem doutorado e não tenho MBA, mas eu sou líder. E líder não é colocar um crachá de chefe de um determinado setor e sair dando ordem. Você tem que entender que tem um peso muito grande nesse crachá, que envolve atitude, que envolve você fazer o que é certo, de forma ética, e de entender que você não é o dono da meta, você não é o dono do resultado, você é responsável pelas pessoas que vão entregar o resultado e a meta. Então, o líder é um indivíduo, muitas vezes solitário, que é responsável pela cultura de segurança do paciente local. E aí, para terminar, eu queria trazer dois conceitos muito importantes, porque o líder é responsável por essas mudanças todas que nós vimos aí na apresentação. Primeiro, o líder precisa ter muita paciência, porque a gente aprendeu aí na literatura, e essa é uma referência bem antiga, da década de 40 do século passado, mas que é muito atual, que a curva de adoção de mudanças muitas vezes é lenta, e na área da saúde é mais lenta ainda, né? Por conta da maneira conservadora como nós somos treinados, né? Nós vamos ter aí, quando a gente fala, por exemplo, de mudanças relacionadas à segurança do paciente, instituição de novos protocolos, novas rotinas que envolvem o fator humano, no máximo 15% de pessoas que vão adotar desde o início essas mudanças. Principalmente com o corpo clínico, com médicos, a gente vai ter uma dificuldade, porque vai ter uma maioria que vai, muitas vezes, fazer questionamentos, vai demorar para assumir a necessidade dessas intervenções. Isso é relativamente comum quando surge uma intervenção nova, um estudo fase 3 que mostra algo que pode impactar em desfecho, por exemplo, de paciente, mas sempre tem uma reticência. E, de novo, não é uma crítica, isso é o que acontece por conta da nossa formação, ou a formação clássica que nós tivemos até agora. E tem uma maioria que são os late adopters, né? A maioria tardia, que isso representa praticamente 70% de um grupo de pessoas que você quer que adotem essa mudança, essas novas medidas. E vejam, vão ter sempre entre 15% e 16%, um pouco menos, de pessoas que são chamadas pelo modelo de retardatários, que aconteça o que acontecer, tem evidência que tiver, não vão assumir as mudanças como necessárias. Eles podem até fazer, mas eles vão ser sempre detratores dessa mudança. Então, o líder tem que estar com isso muito na cabeça, porque é o momento que você tem que comprar o conflito, é o momento que você tem que bater de frente. E muitas vezes, quando você tem um crachá de líder, você não está preparado para isso, não é sua índole, não é sua característica inata lidar com conflitos, principalmente com essas maiorias aí, inicial e tardia, que são pessoas que você vai ter que sentar, que tomar um café, sabe, de explicar e de tentar convencer. É um trabalho árduo, difícil, muitas vezes solitário.
Então, isso é um conceito que eu queria trazer para vocês. O outro conceito é o conceito da adaptação às mudanças, que vem dessa liderança adaptativa do Ronald Heifetz, que é um professor da Harvard Kennedy, e que, embora médico, hoje trabalha basicamente com o ensino de liderança, e ele traz o conceito que é mostrado nesse gráfico aí da adaptação organizacional e da zona produtiva do desequilíbrio. Então, quando você promove uma mudança, você desequilibra o sistema. As pessoas estão acostumadas naquele status quo, né? E você vai ter uma tendência de muitas dessas pessoas a procurar uma mudança técnica. Elas falam, não, vamos usar um protocolo aqui, vamos manter isso que a gente está fazendo com uma discreta mudança técnica, quer seja, por exemplo, protocolo de desmame. Não, vamos continuar usando pressão de suporte, não vamos tentar fazer aqui um trial de tubo T, porque a gente viu que com pressão de suporte melhor. E você está ali certo de que é necessário rever esse protocolo, né? E se você mexer muito no sistema, você forçar muito as pessoas, você pode atingir o limite de tolerância e passar dessa zona produtiva de desequilíbrio e promover, inclusive, burnout e até desistência. Isso em terapia intensiva, principalmente quando você mexe com escala médica, dependendo da sobrecarga de trabalho, dependendo das mudanças, da cobrança que você faz, é comum que você tenha pessoas que desistam de trabalhar no seu serviço, vão para outros, porque muitas vezes o líder não sabe gerenciar essa pressão que ele faz nas pessoas. Ele precisa saber gerenciar a si próprio e conter sua ansiedade e gerenciar a reação das pessoas para que elas tolerem esse desconforto da mudança, essas cobranças, né? E é isso que essa ideia do Heifetz, de zona produtiva e desequilíbrio, fala. É manter a temperatura do momento onde você progressivamente e pacientemente faz com que a intervenção ganhe força, movimente-se adiante, mas que as pessoas não desistam ou procurem, através de mudanças técnicas, a busca de conforto. Enfim, pessoal, para terminar, eu gosto muito desse conceito do Simon Sinek de jogos infinitos, ou do jogo infinito, né? Em que muitas vezes nós não conhecemos com quem a gente está jogando, muitas vezes as regras não são claras. Na imensa maioria das vezes, o fator humano, a política, relacionamento, o trabalho em equipe prepondera, e os horizontes temporais são infinitos, né? Nós estamos aqui conversando sobre o fator humano nessa quarta-feira, dia 17, com certeza daqui a 50, 70 anos, a gente eventualmente, com certeza não vai estar mais aqui, né? Mas eventualmente vai ter um grupo de pessoas focadas, estudando alguma coisa relacionada à segurança do paciente em hospitais. Os horizontes temporais são infinitos, nós precisamos ter um objetivo, que é perpetuar o jogo, continuar nele e não ter vitórias de curto prazo, mas saber que a gente vai ter ganhos e perdas ao longo do tempo, mas a gente vai estar sempre procurando fazer o melhor. Eu acho que esse é isso que significa o jogo infinito na busca pela excelência e pela segurança do paciente, né? É entender que, independente de alguns percalços que a gente tenha, de alguns cursos de CRM que a gente não consiga fazer, né? Mas que a gente sempre tem em mente que o core value de tudo é a segurança do paciente, é você fazer o que é melhor pelo paciente, e que a meta de dano zero tem que ser a meta principal de qualquer instituição. E, para terminar, eu trouxe aqui não vou dizer que é uma homenagem ao Fernando Dias, né? Mas é um livro que eu acho que eu me lembro que, em algum momento aí da nossa amizade, ele mostrou esse livro para mim. É um livro de capa azul, daquelas publicações europeias, que é de gerenciamento de crises e riscos, né? E no primeiro capítulo ele fala de fatores humanos, ele faz essa analogia com esse deus da mitologia grega, o Janus, que é o deus das portas e dos inícios, por isso que o primeiro mês do ano chama janeiro, né, que é em homenagem ao Janus. E eu chamo a atenção de vocês que, isso é uma citação do livro, né, aí do autor, da última edição de 2016, que o fator humano está por trás dos sistemas, dos processos e condições de falhas, mesmo as não intencionais, e principalmente as não intencionais, né? Essas pessoas, né, esses profissionais, nós representamos aqueles que pensam, que interagem e que trabalham no ambiente de terapia intensiva e que garantem que, na imensa maioria das vezes, o processo seja
contemplado, os pacientes saem satisfeitos, adequadamente tratados, por mais complexo que isso seja. Mas, como o Janus, nós temos duas faces. A face que consegue trabalhar nessas condições críticas e obter sucesso, mas também nós, acidentalmente, podemos ser a outra face, a face que comete falhas e causa dano para o paciente. Então, eu acho um conceito muito legal que esse autor traz, e eu estou terminando a apresentação trazendo essa mensagem, digamos, forma de nós pensarmos, né? Esse desafio para a gente pensar um pouco, né? Nós somos a solução de um problema que nós podemos criar, que é um dano, um evento adverso evitável relacionado ao tratamento de um paciente. Eu vou disponibilizar a apresentação aí para vocês, deixar aí com o Ederlon, com o Caio, com o Fernando, e estou disposto aí a discutir, a escutar vocês, opiniões e tal. Vontade de Parabéns, Agés, aí pela excelente apresentação. Eu queria aqui, até para motivar o pessoal a interagir, o Fernando, que vai ficar aí no comando da discussão, só fazer uma chamada aqui, Agés. Talvez a publicação do Errar é Humano, 99, já se vão lá há mais de 20 anos, né? Acabou sendo um marco aí despertar o nosso interesse, a nossa preocupação para a segurança do paciente. Qual a tua impressão, que eu sei que você acompanhou muito de perto essa jornada de lá até aqui? Você tem estado nesse momento mais otimista ou mais pessimista em relação ao quanto avançamos? Excelente pergunta. Eu acho que o que a gente tem de evidência agora faz com que a gente fique motivado, porque muita coisa melhorou. Nós, intensivistas, sabemos disso. De 1999 para cá, o quanto que nós evoluímos tratando sepse, o quanto que nós evoluímos reduzindo a mortalidade em choque séptico, o quanto que nós evoluímos tratando pacientes que antes entravam em choque cardiogênico e morriam, e hoje a gente consegue ser extremamente assertivo com doenças cardiovasculares, com AVCs, né, com protocolos aí, reperfusão. Mas nós temos ainda muita coisa pela frente que envolve questões muito subjetivas, não relacionadas a fatores técnicos e que são relacionadas a questões culturais. Eu ontem tive uma reunião de QPS, né, que a gente chama de Quality and Patient Safety, com o time de qualidade lá do Samaritano de Higienópolis, e nós revisamos os nossos indicadores que são reportados para a nossa liderança a nível do global, que a gente chama, que é a liderança americana da OHG. E a imensa maioria vem do time do Peter Pronovost, do Johns Hopkins. Inclusive, a nossa líder lá, a Melinda, foi instrutora daquele curso que eu fiz lá no Hopkins em 2015, o CUSP Program. E a gente vê aquilo ali que, a despeito de tudo que a gente aprendeu com relação à prevenção de infecção assistencial, com prevenção de queda, com prevenção de úlcera por pressão, nós, no Samaritano, continuamos com indicadores que não conseguem bater zero, né? E a gente sabe que é possível bater zero. Existem duas publicações, Ederlon, uma de 2013 e uma de 2019 no JAMA, eu não consigo lembrar o autor, mas essa de 2013 falava em custos de bilhões de dólares relacionados a eventos adversos, e esses custos se mantiveram praticamente no mesmo patamar no estudo controle de 2019. Depois, inclusive, eu posso até trazer esses números aqui para vocês, que eu tenho um slide disso, mostrando o quê? Que nós melhoramos em alguns aspectos, em alguns protocolos, mas que nós não melhoramos em coisas até básicas, como a gente viu naquele caso da moça lá, de identificação do paciente, como eu falei, de infecções relacionadas à assistência. E o que é pior, né? Nessa linha do tempo que você falou, do Tours Human para cá, nós tivemos um evento que eu sempre brinco, foi um pequeno evento importante aí, que foi a pandemia. E muito do que a gente tinha melhorado piorou e intensificou a piora, né? Haja visto a quantidade
de quase 47% em algumas instituições de aumento de eventos evitáveis como infecções relacionadas à assistência, né? Infecção de corrente sanguínea primária, infecção de trato urinário, pneumonia associada à ventilação, por exemplo. Então, acho que, respondendo de maneira objetiva, nós melhoramos alguns aspectos, mantemos a motivação, mas a expectativa que eu tenho é que tem muito trabalho e eu só não quero chegar daqui a alguns anos a pensar que a gente está enxugando gelo. Eu acho que não, acho que tem como a gente melhorar, mas é uma coisa gigante pela heterogeneidade. Aqui no nosso país, essa heterogeneidade é mais evidente ainda, né? E que eu acho que é muito complexo, tem uma série de coisas que envolvem, inclusive, modelo de remuneração, discussões aí administrativas e técnicas também, para que a gente consiga, de fato, melhorar esse básico, né? Dano zero naqueles eventos evitáveis, e isso está sendo considerado hoje pelas lideranças de qualidade como alta confiabilidade de saúde. É você zerar, com intervenções possíveis, os danos evitáveis para o paciente, depois de um determinado período de tempo que você começar essa jornada. Nós, na UHG, o pessoal começou em 2022, eu não estava lá, e nós, até 2027, temos uma série de ações que já estão correndo, pelo menos nesses 12 hospitais que a gente está trabalhando, para ver se em 2027 a gente consegue zerar esses eventos evitáveis, né? E eu hoje posso dizer para você com muita tranquilidade que eu ainda tenho dúvidas se a gente vai conseguir bater essa meta, apesar de toda nosso empenho, né? A Helenara, eu nem vi se ela está aí, mas quanto que ela trabalhou nesse período que ela ficou com a gente para que a gente começasse, de fato, a buscar esse objetivo. Agéias, a gente tem aqui uma pergunta, duas, na verdade, né? Eu vou deixar o Luciano depois perguntar, mas eu só vou adiantar aqui uma pergunta da Beatriz Melo. Ela faz uma colocação que o erro está ligado a uma corrente de eventos, como muito bem tu mostraste ali, né? O princípio do queijo suíço. E aí ela pergunta, como podemos abordar o fato para quebrar essa corrente num ambiente no qual alguns desses elos estão enraizados na cultura do lugar. E normalmente esses elos estão ligados a pessoas, né? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de $10 milhões, né? E que eu acho que tem muito a ver com a maturidade da instituição. Todos sabem aqui que eu venho de uma instituição que tem um nível de maturidade, de qualidade e segurança do paciente, que é o Hospital Albert Einstein, muito alto. Mesmo lá nós tivemos, e em especial na pandemia, e eu imagino que o time que ficou lá continua tendo muita dificuldade com algumas situações. Quando eu saí de lá, nós estávamos fazendo um projeto chamado Dano Zero, redução de infecção de corrente sanguínea, no sistema Einstein, não só no Morumbi, mas nos hospitais públicos, por conta de um aumento exponencial da quantidade de infecções de corrente sanguínea relacionadas à perda de processos na pandemia. E quando a gente mostrava os dados para as pessoas, era interessante porque as pessoas falavam assim, não, mas nós estamos melhorando, e nada estava melhorando. Então, é muito do que você falou, tem uma questão de conceitos e cultura enraizada, totalmente dependente de pessoas, e que envolve muito duas coisas que a gente comentou, Beatriz. Primeiro é a cultura e a maturidade da instituição, e segundo, quanto que a liderança está disposta a enfrentar alguns conflitos e fazer as mudanças necessárias para que esse cenário reverta. E aí vem um pouco daqueles dois conceitos finais que eu falei ali, né? Principalmente de liderança adaptativa, porque a gente precisa ter muita paciência e saber que a gente vai ter um tempo aí, é um tempo longo, para conseguir fazer isso acontecer, né? Toda instituição que procurar usar o Sistema 1, a carteirada, né, a forma mais
de cobrança. O sistema 1 que eu falo é comparado com o sistema 2, aquele sistema mais intuitivo, né? Todo vai conseguir ganhos iniciais de curto prazo, mas que não se sustentam. Vai perder pessoas, vai ter turnover, porque as pessoas não vão tolerar, não vão estar naquela zona positiva de mudança que eu mostrei para vocês. Então, a gente precisa ter cuidado com as pessoas, a gente precisa saber o momento certo de fazer as mudanças. E eu acho que, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, é isso, né? É uma questão de cultura e maturidade da instituição. Quanto menos maduro, mais cuidado e mais tempo a mudança vai levar, vai acontecer. E o quanto que, como os americanos falam, né? A liderança local está willing to pay, ou seja, está disposta a pagar, não só do ponto de vista de custo pessoal, de desgaste pessoal, mas sobre todos os aspectos, de gasto financeiro, coletivo, né, de equipe, para que essas mudanças aconteçam. É por isso que eu falei para o Edelon que eu acho que a gente precisa estar sempre motivado, mas que hoje, com a experiência que eu tenho, né, de ter passado pelo serviço de qualidade, né, que eu passei, eu vejo assim, com bastante cuidado essas mudanças, né? Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer a coisa acontecer. E se a gente for muito rápido, a gente vai destruir as equipes, as pessoas. E se a gente for muito devagar, a gente não muda nada nunca. Então, essa equação precisa estar numa tempestade perfeita. Perfeito. Luciano. Ô, Luciano. Sim, já ouvi. Estava só abrindo aqui o microfone. Muito obrigado, Fernando. Professor Agés, muito obrigado pela habitual excelência da aula, né? Nenhuma surpresa, que a gente sempre espera é isso, né? Eu queria fazer uma pequena provocação. Nós, com toda razão, vamos sair da aviação e vamos aqui para o trânsito brasileiro, esse exemplo de organização mundial planetária, né? E qual que é o problema do trânsito brasileiro que eu acho que é muito complicado? Todos nós, com razão, discutimos que o motorista corre demais, que o motorista bebe, que o motorista não obedece à lei. Ninguém discute a estrada. Será que nós, dentro da saúde, também não estamos muito sendo sacrificados pela estrada ruim? Muito obrigado. Então, Luciano, eu concordo plenamente. Eu acho que essa comparação que você fez é uma comparação bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas bate muito com o que a gente comentou, né? O que a gente está comentando, que a gente tá falando aí do que é o fator humano, né? Não adianta a gente fazer... Vou te dar um exemplo aqui que eu imagino aqui de bate-pronto que seja algo prático. Não adianta a gente fazer um curso de CRM num determinado hospital se essa estrada que você falou, se essa via, o pavimento, o asfalto, que é processo, que é a disposição dos líderes de fazer as mudanças, se a instituição, se o sistema está doente, né? Se o sistema não está preparado para tolerar essa questão do fator humano e do erro, né? Eu estou falando isso porque a gente sabe que muitas vezes acontecem eventos adversos em hospitais que têm diferentes níveis de maturidade, e ainda hoje existe uma tendência de punir ou de jogar a responsabilidade para quem está na ponta. Então, se acontece, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, um erro de medicação numa UTI causado por um enfermeiro que causou um dano, uma hipoglicemia, uma dose errada de insulina que causou uma hipoglicemia grave, num paciente que está em ventilação mecânica e sedado, e com dano neurológico, por exemplo, né? Muitas instituições ainda hoje vão olhar e vão punir o enfermeiro, o técnico que estava ali na linha de frente, e não vão fazer essa análise que a gente aqui, conversando, com slide, bonitinho, fez, né? Da sobrecarga de trabalho, dos fatores pessoais e dos fatores ambientais, o quanto que esses líderes colocaram barreiras para que esse erro não acontecesse. Então, tem instituições que não olham isso, e é justamente o que você está falando, né? O trânsito brasileiro é justamente isso. Você fala assim, pô, eu não vou passar do farol vermelho aqui em São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, 10 horas da noite,
vou ficar parado, e aí eu sou assaltado lá porque o sistema de segurança é falho. Sim, aí você vai, passa o farol vermelho e não vê que vem um carro e bate o carro. Então, assim, eu entendo o que você está falando e acredito, sim, que tem relação com o fato de que, em muitos hospitais, o nível de maturidade não permite que a gente pavimente, do ponto de vista de barreiras, do ponto de vista de políticas, de sistema, para que, em algum momento, você não tenha que ficar culpando o indivíduo que está ali na linha de frente, que muitas vezes na verdade, como eu falei para vocês, uma vítima de todo um cenário que começa lá na alta liderança que acaba estourando, né, na mão dele. Isso aí é o que eu costumo dizer, Agés, que o cara que está lá na UTI às 3 da manhã na sexta-feira santa é que está sofrendo, né? É ele que sabe, né? É ele que sabe. No sábado Quantos carnaval, plantões né? a gente deu, né? Ano Novo, quantos plantões que a gente deu aí na vida, que a gente sabe, quando você está com 3, 4, 5 doentes graves, chega uma cirurgia para você fazer o pós-operatório, você está preocupado com o doente, você tem uma pressão, porque a enfermeira de uma das unidades falou que o paciente está hipotenso, mas você está ali fazendo a admissão do doente, é muito difícil, né? E por quê? Porque o sistema não foi desenhado para proteger esse profissional. Então, Batalden, exatamente. O sistema é feito exatamente para promover o resultado para o qual ele foi desenhado. Agés, está muito boa a nossa conversa, a gente está já com o nosso tempo bem adiantado. Uma última pergunta, porque eu acho que ela é muito atual. A Isis pegou alguma coisa aqui que me preocupa. Passagem de plantão pelo WhatsApp, o famoso handover. Ela quer saber o que isso pode impactar em segurança e em prejuízo para o paciente. O WhatsApp hoje substitui a folha branca, que a gente brincava nos cursos de CRM da MIB, né, Fernando e Adelon? O que é a folha branca? É aquela folha que você vai anotando durante o plantão, e aí você chega no final, você passa o plantão para o teu colega, e algumas vezes isso acontecia lá nos primórdios, até dentro do conforto médico, você não ia ver o doente. E aí chegava no final, você rasgava esse prontuário paralelo que você criou, jogava no lixo, uma série de informações se perdiam ali, né? Então, eu imagino hoje, Isis, que o WhatsApp seja um substituto dessa folha branca, que a gente anotava os achados do plantão e que a gente não colocava no prontuário do paciente. Eu vejo 2 riscos aí. O primeiro, o risco de você estar criando uma ferramenta paralela de informação, e isso não está agregando valor no cuidado do paciente. Eu sempre costumo dizer que a passagem de plantão é um dos momentos mais frágeis de um intensivista na UTI. O Matheus, quando fez o curso de CRM, eu acho que ele lembra de ter escutado isso, né? E é muito frágil por um motivo simples, a gente banalizou a passagem de plantão. A gente desproporcionou essa fragilidade do momento com a atenção que a gente dá para ele. E você colocar informações no WhatsApp só corrobora essa percepção de banalização da passagem de plantão. E eu falo isso não é em tom crítico ou pejorativo, não, é porque uma passagem de plantão tem que ser preparada, você tem que colocar todas as informações num local oficial do paciente, que é o prontuário médico. Você tem que passar o plantão preferencialmente do lado do leito, com o paciente, vendo o paciente, e, no modelo ideal, de alguma forma atrelada à passagem de plantão da equipe multidisciplinar. Mas o segundo risco que eu vejo, além dessa questão bem técnica do modelo de handover, é o risco hoje relacionado à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, dependendo da informação que você coloca no WhatsApp, você está infringindo uma lei que hoje é oficial. E quando nós fizemos lá no Einstein o Open Notes, que é você abrir o prontuário médico para o paciente desde o início da jornada dele de tratamento, a gente aprendeu muito com essa questão do LGPD, né? E hoje você tem uma série de limitações
que podem ser usadas num processo jurídico, inclusive contra você. Eu vi casos de médicos fazendo gerenciamento de riscos, no Einstein, agora na OHV. Eu vi casos de médicos que foram processados e com print de tela de WhatsApp no processo feito pelo advogado do paciente. Então, muito cuidado com mídia social, muito cuidado com WhatsApp, porque não é o lugar ideal de informação de paciente, de informação médica, técnica, está presente. Se não pela fragilidade que você aumenta do processo de handover, pelo risco que você corre de usar essa ferramenta que, em algum momento, por mais raro que isso possa acontecer, pode se voltar contra você ou contra quem usa o WhatsApp. Isso aí é a queda do avião, né? É uma vez só, né? É uma vez só. Caiu, morreu, acabou. E aí fala, eu sou um médico tão bom, eu sou um excelente intensivista, mas acontece. Fernando, Opa! um comentário aí, até agradecendo a GES pela excelência da apresentação. E pegando um gancho de tudo que ele comentou, que acho que esse sentimento de que nós avançamos, e números que não acompanham isso, até um pouco por conta de que a gente agora até se preocupa mais em identificar eventos adversos, como não nos preocupava no passado, mas nós que estamos no caminho. O fator mais importante para que isso mude é a liderança, como citou a Géia, que é a liderança também horizontal, onde cada um se sinta responsável por essa mudança de cultura, né? E acho que a apresentação da Géia foi excelente para ressaltar esses aspectos importantes de um assunto de extrema importância. Muito obrigado. Muito bom, Agés. Muito obrigado. Obrigado a participação de todos. E boa noite aí. Abraço, Agés. Bom te ver. Obrigado, pessoal. Bom ver vocês aí. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Agés. Obrigado, Obrigado, Tchau, tchau. Valeu.